Nossos dois assuntos do vídeo de hoje. Bom, já temos guerra entre Rússia e Ucrânia lá na Europa. No Oriente Médio, Israel combatendo alguns grupos terroristas, normalmente apoiados tecnológica, financeira e militarmente pelo Irã. E é claro, a América do Sul não poderia ficar de fora dessa festa de violência, festa ou comemoração de barbaridades ao redor do globo. Afinal de contas, o grande ditador Nicolás Maduro está se preparando, criando um ambiente político e militar para papar mais de 70% do território da Guiana, aquela que cresceu mais de 60% no ano passado pelas explorações, pela extração de petróleo. Será que ele está tratando apenas de insanidades? Maldade pode ser, mas não é nenhuma loucura, eu vou mostrar isso para vocês. E o segundo tema vai dizer respeito da reforma fiscal, ainda em discussão no Senado, já aprovado pela Câmara dos Deputados, especificamente a respeito do imposto sobre consumo. O que tem em jogo? As maiores oposições a essa nova forma de tributação, que aumenta muito os impostos, especialmente no setor de serviços, vinham dos profissionais liberais. E agora o Congresso Nacional está fazendo uma oferta absurda, pusilânime e, diríamos assim, muito da descarada, para que esses grupos de profissionais, muitos deles com grande representação no parlamento, não fiquem tão contrariados assim. Vamos dar uma olhada nessa bagunça aí, gente. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Ok, antes de entrar no nosso vídeo, certamente com o decorrer dos argumentos vocês vão reparar que essa película está vinculada apenas a uma câmera. O que aconteceu? Eu não estou em Porto Alegre, estou em São Paulo, vou passar 2 semanas aqui, e a filmadora mais antiga, por uma questão de praticidade, deixei repousando lá em Porto Alegre. Ela merece umas férias dessa cara aqui, então vamos trabalhar só com uma fonte de filmagem. Espero que isso não comprometa a qualidade das nossas análises no canal. Mas o que está acontecendo, gente? A questão de 1 ou 2 meses atrás, o mundo fica sabendo que existia um paizinho no norte da América do Sul chamado Guiana. Foi uma colônia britânica, esse território foi alvo de disputa lá nos anos 1600 entre holandeses e espanhóis. A Holanda, mediante negociações lá no século XIX, XVIII, não lembro direito, acabou passando esse território para a coroa britânica e a Guiana se tornou independente na década de 60. Só que a antiga contenda entre Holanda e Espanha foi transferida ou foi herdada para a Venezuela, que está atualmente no território que era colônia espanhola, e para a Guiana, que já foi colônia, como eu falei, holandesa e depois britânica. E isso aí voltou com Nicolás Maduro a toda força. No tempo, quando Hugo Chávez era presidente, ele até aceitou as divisões atualmente definidas. Mas o negócio é o seguinte, a descoberta de petróleo nesse território, nesse país agora em 2015, reacendeu algum ímpeto por essas disputas territoriais. E aí o ditador venezuelano, Nicolás Maduro, aproveitou o ensejo, está fazendo um plebiscito no seu país para ver se a população apoia a anexação de 70% ou 73% do território da Guiana. Vamos pensar o seguinte, gente, você tem um vizinho que tem um apartamento, uma casa muito legal, pegada à sua, e gera um pouco de ciúmes. Daí você reúne sua família e diz, olha, vocês acham que nós deveríamos invadir o vizinho, expulsar ele de lá e ficar para a gente toda aquela área maravilhosa que ele construiu? Provavelmente, se a índole dos residentes não for muito boa, a resposta vai ser sim, mas as leis não permitem, pelo menos as leis brasileiras de qualquer país, que simplesmente se invada uma propriedade, tome conta dela, expulsando quem morava antes. A questão é mais ou menos assim, com algumas nuances geopolíticas. Em primeiro lugar, Venezuela tem eleição ano que vem. Não sei se vai ser um pleito lá muito honesto, os últimos não foram, mas parece que há um acordo de fiscalização internacional. Olha só que bagunça. Nicolás Maduro, meio veladamente, está muito queimado naquele país. Por quê? Ele, seguindo a política de Hugo Chávez, mas radicalizando ainda mais, levou os venezuelanos a serem um dos países mais miseráveis do mundo e seguramente o de pior nível de vida aqui da América Latina. Então, se houver uma eleição honesta, provavelmente ele vai ser sacado do poder e assim ele tem que criar argumentos de união nacional. No início dos anos 80, gente, quando o general Galtieri presidia a Argentina, foi mais ou menos a mesma coisa. A ditadura argentina estava se desmoralizando e eles arrumaram uma forma de, pelo menos por alguns meses, 1 ou 2 meses, se não me engano, unir a população daquele país
em cima da invasão segundo eles, retomada das Ilhas Malvinas e, segundo os britânicos, Falklands. Como conta a história, essa guerra foi um fiasco para os argentinos e só muito recentemente houve uma estabilização diplomática entre as duas nações. Nicolás Maduro deve estar enxergando a mesma coisa, com uma diferença que torna isso muito preocupante, ou duas diferenças. Primeiro lugar, nas últimas décadas, o arqui-inimigo do sistema, do regime ditatorial venezuelano, era a vizinha Colômbia. O Brasil, por meio do governo de Jair Bolsonaro, não olhava com muito bons olhos o que acontecia naquele país, mas tensões mesmo ocorriam com a Colômbia, como já falei. E olha só como mudou o quadro geopolítico da América Latina nos últimos 2 anos. Aqui no Brasil, Bolsonaro não é mais o presidente. É Luiz Inácio da Silva, com o PT, com relações muito próximas à ditadura venezuelana. E pelo outro lado, a Colômbia também teve uma mudança política, normalizando as relações diplomáticas com os venezuelanos. Então, uma eventual invasão da Guiana provavelmente não vai ter grandes oposições dos vizinhos regionais venezuelanos. Esse é um ponto a favor da ditadura de Nicolás Maduro, ainda mais que as instituições da Guiana talvez nunca tenham projetado que alguma coisa assim pudesse acontecer realmente com o seu país. E quando essa pequena nação se separou do Reino Unido, acabou não entrando no sistema de integração, tanto econômica como cultural e militar, que as ex-colônias britânicas têm com as terras da rainha. Aí temos um país pequeno que está se desenvolvendo muito rapidamente, mas com forças militares quase nulas, ao lado de um bicho-papão que quer realmente papar 73% pelo menos daquele país, com um exército, uma marinha, uma aeronáutica bastante defasada, é verdade, mas com poder bélico infinitamente superior. E aí uma invasão, evidentemente, vai promover uma comoção mundial, mas olha só outro detalhe, e aí tem um timing perverso, mas inteligente. As atenções bélicas e os esforços econômicos para resolver guerras estão sendo focados nesse momento, especialmente na Ucrânia e também em Israel. Será que esses países que se solidarizam com as democracias vão ter energia ou vão ter realmente interesse de cercear militarmente o ataque da Venezuela a um país indefeso? Talvez sim, talvez não. Existe uma grande chance do talvez não. É isso que está mobilizando atualmente a ditadura venezuelana. Uma covardia? Sim, uma covardia. Mas não foi a mesma coisa na invasão da Rússia para a Ucrânia? Vamos prestar atenção nisso, gente. Não dá para fazer um prognóstico ainda, porque existe uma situação que eu falei de curto, médio prazo, mas o longo prazo também conta. E no longo prazo, eu vejo que Nicolás Maduro e sua oligarquia no poder não tem muito futuro. Agora vamos para o próximo assunto do Fora de Curva. Bom, como nós sabemos, a primeira parte da reforma tributária sobre bens de consumo e serviços já foi votada, aprovada na Câmara dos Deputados. Isso foi uma vergonha. Imposto mínimo de 25% pode ser mais, porque ainda não foi definido exatamente sobre tudo que consumirmos, havendo algumas exceções, mas na maior parte das situações vai ser a partir de 25%. É lógico que isso desagradou muitos setores da economia, desagradou até mim, tem que desagradar toda a sociedade brasileira, na verdade, porque isso é um aumento absurdo da carga tributária no nosso país. Mas quem é melhor organizado nesse sentido são profissionais liberais vinculados a um conselho regional, a uma profissão formal com nível superior. Caso dos advogados, engenheiros, contadores, até nós os economistas, não sei como é que estamos nessa, mas vamos fazer também uma outra relação. Como eu disse, advogados, economistas, engenheiros e contadores perfazem praticamente uma grande bancada no Congresso Nacional. E, com essa influência toda, evidentemente os representantes profissionais vão firmar pé no sentido de não aceitar uma absurda elevação da carga fiscal. Gente, serviços, afora o simples, que é uma outra questão, mas serviços é ainda vinculado ao imposto sobre consumo de 5%, é o ISS, Imposto sobre Serviços, de propriedade de arrecadação dos municípios. Com essa reforma, a base tributária ou a alíquota modal vai para 25%, ou seja,
multiplica por 5 o imposto que se pagava antes. Evidentemente, as vítimas desse absurdo não gostaram nada e estão incluídas, como eu falei, os engenheiros, contadores, médicos, advogados e várias outras categorias profissionais. Aí, reconhecendo essa situação e a representatividade desses profissionais na política brasileira, veio o senador Eduardo Braga, do MDB, relator na Câmara Alta da reforma tributária, tentar fazer uma negociação. E aí ele colocou o seguinte cenário. Quem sabe, olha só que ridículo, uma carga mínima de 25%. E daí ele vai, quem sabe a gente reduz essa base de cálculo para vocês. Vocês vão pagar só 40% desses 25%. Ou seja, ia pagar 25%, 40% disso dá exatamente 10%. E muitos ficaram felizes da vida. Olha só, mesmo assim é ridículo. Quem pagava 5% vai pagar 10%, mesmo com desconto, significa que está dobrando o imposto a pagar sobre seus serviços. Gente, eu não sei onde está a sociedade brasileira que não está fazendo uma campanha muito, mas muito intensa para derrubar essa maluquice que os parlamentares brasileiros estão fazendo. Reforma tributária aqui no Brasil vai servir para aumentar impostos, como eu falei várias vezes. Simplesmente tirar dinheiro das pessoas que trabalham, geram riqueza e passar para os cofres do Estado e a gente não sabe como eles vão gastar esse dinheiro. Isso é ridículo. Além de ter que pagar muito mais para um poder público que faz, que exerce, que presta serviços de última categoria, ainda tem esse tipo de negociação. Não se pode aceitar negociação. Faça-se a reforma tributária sim, no sentido de simplificar tributos, mas não de aumentar a carga tributária, porque a brasileira já é uma das mais altas do mundo. E além do imposto sobre consumo, já está se articulando grandes aumentos tributários, grandes aumentos de incidência fiscal sobre propriedade sobre renda. Parece que se isso for aceito, os brasileiros simplesmente vão ter que se dedicar a maior parte da sua vida, a maior parte do seu tempo, para sustentar as maluquices de um poder público tão irresponsável como o nosso brasileiro. É lamentável, mas temos que afirmar isso. E assim nós chegamos ao fim do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham apreciado os assuntos. Se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos. E aos novos que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu faço meu convite. Inscrevam-se no canal, que vai valer a pena. Aqui nós temos assuntos interessantes e analisados de uma forma que vocês certamente não vão encontrar na grande imprensa. Um forte abraço a cada um de vocês. Até breve. Tchau, gente.